Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Palavra de salvação, palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém colocava as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta semana, durante a liturgia, nós estamos vendo no Evangelho de João um Jesus que não é muito aceito pelos fariseus. Estamos vendo nesta semana um Jesus que chama atenção, um Jesus que é difícil de ingerir, um Jesus que os fariseus querem prendê-lo, deixá-lo fora de cogitação. E o Evangelho de hoje não é diferente. Jesus, diz o Evangelho de São João, estava causando divisão. Não uma divisão entre família, não uma divisão entre amigos, entre familiares, não. A divisão de Jesus não era essa. A divisão de Jesus era aqueles que iam prendê-lo, quando ouviam falar, quando ouviam a sua voz, se apaixonavam por Jesus. E os fariseus começam a ficar muito bravos,
Os guardas voltam sem Jesus e ainda voltam falando bem de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus ficam bravos, dizendo: até vocês deviam ter trazido ele aqui. Até vocês estão enfeitiçados por este homem. Até vocês estão dizendo as mesmas coisas que o povo. De repente Nicodemos, que também era um dos fariseus, diz a mesma coisa. Ele diz: não, você também não, pelo amor de Deus. Vai estudar e ver que da Galileia não tem profeta. Diziam os fariseus: não, ele não pode ser um profeta ou um Messias, porque o Messias virá de Belém. Aqui nós vemos que eles não tinham conhecimento do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi. O povo não tinha conhecimento da história do nascimento profético de Jesus. Lendo o Evangelho, eu me lembrei de muitas vezes que nós escutamos histórias das pessoas, e que nós escutamos histórias de coisas, e nós nos apaixonamos quando alguém nos diz, nos faz uma boa propaganda de alguma coisa. Uma boa propaganda de uma comida, por exemplo, a cidade de Natal, cidade da Gil. Quando vamos a um lugar pela primeira vez, é sempre de praxe alguém nos chamar e dizer: padre, o senhor tem que comer isso aqui nesse lugar. O pão de queijo daqui, o acarajé, o suco de umbu, o cuscuz, a tapioca, um vatapá, o feijão tropeiro, uma picanha. E é interessante que as pessoas, elas falam com tanto entusiasmo daquela comida, que mesmo que você nunca comeu, você come, você experimenta, porque a propaganda, ela foi muito boa. E mesmo que você já tinha comido, as pessoas dizem: não, lá é assim, aqui é o melhor. Não, daqui o senhor nunca comeu. Meu pai é mineiro, eu também sou mineiro. Sou do Triângulo Mineiro de Sacramento, perto de Uberaba, Berlândia, Araxá. Meu pai faz pão de queijo até hoje. Faz a massa, rala o queijo. E modéstia à parte, não tem pão de queijo como o do meu pai. Desculpa. Eu sempre faço a boa fama do seu pão de queijo. Não sei se ele está me vendo, mas é o melhor, pai. Meu pai congela, deixa as bolinhas congeladas no freezer, depois é só colocar no forno e assar. Quanta gente eu já convenci a comer o pão de queijo do meu pai. Quantas pessoas que já tinham comido, mas por causa da minha propaganda, se encantaram. Alguns até levaram para casa. Talvez porque estavam com fome, não sei. A gente não só compra a boa fama de comida, nós também ouvimos a boa fama de lugares. Quando você vai a primeira vez numa cidade, ou quando alguém vai na sua cidade pela primeira vez, você com certeza diz: você tem que conhecer tal lugar. Se é uma cidade de praia, tem o seu porto. Se não, é um zoológico, é uma praça, é um monumento. E se você nunca foi, você vai pela boa fama que fizeram. Padre, que comida e lugar tem a ver com o Evangelho? O senhor está fugindo. Não, eu não estou fugindo. Assim como nós falamos com muito entusiasmo para alguém experimentar uma comida, visitar um lugar, conhecer alguém, com muito mais entusiasmo precisamos falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus com um tal entusiasmo, com uma tal força, que as pessoas escutando o nosso testemunho diz: eu também quero conhecer esse cara,
Eu também quero fazer a experiência que você fez. E por que para falar de comida, para falar de um lugar, de um time de futebol, a criança, ela acredita que o time de futebol do pai é o melhor do mundo. Pode estar na série B, C, D, E, F, não tem problema. Mas se é o time do pai, é o melhor do mundo. É lógico, o pai desde pequeno, filhão, filhão, filhão. Por que para falar dessas coisas nós colocamos entusiasmo? E para falar de Jesus Cristo tem que ser triste, tem que ser desanimado. Vai lá na canção nova, é legal, vai lá. E como é que é o acampamento? A gente fica sentado, não tem banheiro perto. Mas se tiver com fome, tem que andar, pegar fila. A pessoa com as suas palavras diz: jamais eu vou nesse lugar. Eu sair da minha casa, às vezes ficar na cidade, subir a pé. No acampamento dos jovens, então, ficar na barraca, e às vezes chove, a barraca destrói, entra água dentro. Por que para falar de Deus a gente não põe o coração, não põe entusiasmo, não põe alegria? Ser de Deus é bom demais. Quando você voltar para sua casa, as pessoas precisam olhar em você e dizer: eu quero experimentar o que você experimentou, eu quero viver o que você viveu. Assim como ela enche a boca d'água quando você fala para experimentar uma comida, ou pão de queijo do meu pai, que ela possa encher a boca de água, para no mesmo instante entrar numa igreja e querer ser visitado por Jesus. Para no mesmo instante dizer: reza para mim, eu quero conhecer esse tal Jesus, fala para mim dele. Eu te pergunto, como você tem falado de Jesus? Com entusiasmo? Ou com desânimo, com tristeza? O pior, depois que eu me encontrei com Jesus, minha vida só piorou, padre. Estava tudo tão bom. Agora é tribulação, agora é cruz, agora é dificuldade. Estava tão bom como estava. Realmente, a vida do cristão é assim: cruz. Mas não se esqueça, depois da cruz tem a ressurreição. Não fique parado na cruz, passe por ela, porque depois da cruz tem a ressurreição. Não desista, porque Deus tem um propósito para aquela cruz. Porque é nos sofrimentos que a gente amadurece, é nos sofrimentos que a gente cresce. Por isso que pai e mãe, quando vê o filho que está quase passando por aquilo que você passou, você já está olhando lá na frente: eu sei aonde isso vai acabar. E o pai e a mãe, porque sofreu, não quer que o filho sofra de novo, e diz: filho, não vai, filho, não faz. O sofrimento nos ajuda, nos dá maturidade, nos faz crescer. Te convido a ficar em pé. Levantar os seus braços para o alto, bem alto, mais alto, para a esquerda, para a direita. E agora senta, que tinha gente que estava dormindo. Não precisa bater palma não. Se a palma ajudar a acordar, tudo bem. Se não for por isso, não precisa. Tem que tomar vergonha na cara, não bater palma.
Queridos, não paremos por aí não.